Nessa aula da disciplina de Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos sobre o uso de sequências didáticas na resolução de problemas. Então, eu vou apresentar alguns slides para vocês e no decorrer dessa apresentação, eu vou explicando o que eu preparei para essa discussão a respeito das sequências didáticas para a resolução de problemas. Então, as sequências didáticas podem ser alternativas para que o professor planeje o seu trabalho e insira a resolução de problemas em aula. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a problematização e as sequências didáticas, vocês poderão encontrar um termo que se refere a sequências didáticas problematizadoras. O que seriam essas sequências didáticas problematizadoras? Toda sequência didática, ela envolve uma sequência de atividades. Essas atividades, elas estão relacionadas entre si, elas possuem objetivos muito bem claros, muito bem definidos, e todos esses objetivos de cada uma das atividades se organizam em prol de um objetivo comum. Quando nós falamos sobre sequências didáticas problematizadoras, nós estamos pensando na característica de problematizar um conteúdo. O que significa isso, né? Problematizar esse conteúdo, trazer dessa forma para a sala de aula, de uma forma problematizadora. Então, não vem de encontro com aquela ideia que nós temos de aula, que o professor chega, descreve um conteúdo, descreve um conceito, descreve o tema da aula e acaba repetindo alguns passos, alguns procedimentos e os alunos aplicam mecanicamente algumas técnicas. Então, problematizar não vem de encontro com esse tipo de aula que o professor chega e expõe esse conteúdo para os seus alunos. Problematizar vem de encontro com o papel de professores e de alunos de forma bastante ativa em sala de aula, discutindo, debatendo, contextualizando o conhecimento que será produzido, contextualizando como que aquele conhecimento, aquele conteúdo pode ser aplicado a situações reais, a situações cotidianas. Então, no caso das sequências didáticas problematizadoras, nós podemos encontrar um tema principal que será abordado no decorrer das atividades, no decorrer dessa sequência didática. Geralmente, o aluno compreende muito bem a justificativa, o porquê se trabalhar com aquele tema. Então, o professor dialoga com esse aluno, apresenta esse problema, apresenta a importância de se trabalhar esse problema, apresenta o porquê o aluno pode se envolver com o estudo desse problema. Então, o aluno, ele entende uma justificativa do porquê do trabalho com aquele assunto, né? Não fica mais aquilo, mas por que será que eu preciso aprender isso? Que às vezes o professor ouve em sala de aula. Então, ele vai entender a importância daquele tema e, para fazer isso, né, para que o professor consiga levar essa justificativa, que isso seja condizente para o estudante, que ele realmente entenda o que ele está estudando, é muito importante que o professor levante os conhecimentos prévios dos estudantes, porque como é que você vai colocar algo para o seu aluno se você não sabe o que ele já possui de conhecimento sobre aquele assunto, né? O que ele já viu, o que ele pensa a respeito, se esses conhecimentos prévios, eles se aproximam dos conceitos ou se distanciam. Então, é importante o professor fazer um levantamento, e existem várias formas, pode ser por rodas de conversa, pode ser por atividades diagnósticas, pode ser por levantamento de ideias, e ele consegue ter
uma visão do perfil conceitual desses alunos, né? Do perfil desses alunos com relação ao conhecimento a respeito desse tema. Nessa sequência didática, nós também, problematizadora, né? Nós também temos objetivos claros, bem definidos, e esses objetivos, eles estão relacionados ao tipo de conteúdo que o professor pretende trabalhar. Porque existem conteúdos que são de natureza mais conceituais, então são conceitos, termos, né, que o professor precisa trabalhar. Existem conteúdos que são de natureza mais procedimentais, ou seja, nós pretendemos desenvolver procedimentos com os nossos alunos, né? E existem conteúdos que são de natureza atitudinais, que estão relacionadas às atitudes desses alunos. Então, o objetivo dessa sequência didática problematizadora envolve pensarmos no tipo de conteúdo que será abordado no decorrer dessa sequência. E as metodologias, né, que são utilizadas em sequências didáticas problematizadoras? Envolve, no primeiro momento, esse reconhecimento dos conhecimentos prévios dos nossos estudantes e como é que nós podemos inserir novos conhecimentos, porque o estudante não pode permanecer no conhecimento que ele apenas possui, ele precisa avançar, né? A escola precisa acrescentar conhecimentos, acrescentar saberes a esses estudantes. Então, como é que, a partir desse reconhecimento, desses conhecimentos prévios, eu consigo trazer novos conhecimentos e é aí que eu vou pensar em que tipo de metodologia que é interessante para que eu possa trazer esses novos conhecimentos e, principalmente, verificar a possibilidade de utilizar diferentes linguagens. Então, a linguagem matemática é uma das linguagens possíveis, mas nós podemos utilizar outras linguagens também para o desenvolvimento dessa sequência didática problematizadora. Ao desenvolver as atividades, então eu posso selecionar jogos, eu posso selecionar atividades de leitura, eu posso selecionar alguns exercícios, eu posso selecionar problemas, eu posso selecionar uma série de atividades para que o meu aluno se envolva e aprenda sobre. E eu preciso realizar no decorrer de uma sequência didática problematizadora uma avaliação, né? E essa avaliação também, ela é uma avaliação diferente daquelas que a gente já está acostumado, que o professor desenvolve a aula, ele aplica uma prova ao final do conteúdo, geralmente uma prova com alguns exercícios, cobrando alguns conceitos e confere uma nota para esse aluno. Não. Numa sequência didática problematizadora, a proposta é que nós utilizemos uma avaliação processual, diagnóstica, mediadora. Por quê? Porque como envolve uma sequência de atividades, com o decorrer dessa sequência, nós podemos redirecionar práticas, nós podemos trazer novas atividades, nós podemos identificar dificuldades dos alunos e propor atividades para sanar essas dificuldades. Então, a avaliação não é apenas no final, é uma avaliação em processo, que deve servir tanto para que o professor verifique como que os alunos estão se envolvendo com essa aprendizagem, como também para a sua própria prática. Então, numa sequência didática problematizadora, os conteúdos, eles podem ter um maior ou um menor grau de dificuldade, inclusive quando nós utilizamos aí a literatura que se debruça sobre essa discussão, a recomendação é essa, que a gente utilize diferentes graus de dificuldade nas atividades, porque os alunos, eles são heterogêneos, né? E ao utilizar diferentes graus de atividade, nós vamos perceber que horas uns se envolvem mais, outras horas outros, e assim nós vamos conseguindo trabalhar com as diferentes características que esses alunos apresentam. E também traz para a nossa organização a possibilidade de trabalhar gradualmente com essas sequências
aí de atividades, né? Então, o professor busca, durante o planejamento dessas atividades, pensar em formas de levar o aluno a refletir a respeito de um problema, de uma atividade, de um exercício que está sendo colocado, para que esse aluno comece a desenvolver o seu raciocínio lógico. E para isso, ele não vai utilizar, como a gente já estava falando, somente a linguagem matemática, né? Então, ele vai precisar, por exemplo, interpretar o enunciado de um exercício, muitas vezes ele precisa representar a solução, e essa representação nem sempre é através de números, ele pode trazer um texto, né, para explicar a resolução, ele pode fazer um desenho, ele pode fazer um esquema, e com isso, as sequências didáticas problematizadoras, elas valorizam a interdisciplinaridade. E durante o processo todo de avaliação, que deve ocorrer do início ao final da realização dessa sequência didática, o professor vai redirecionando as atividades conforme as necessidades que ele vai observando. E ele pode observar, inclusive, necessidades próprias enquanto professor para redirecionar esse trabalho. Então, as sequências didáticas problematizadoras, elas vão trabalhar com a problematização, né? Uma característica importante da problematização é incentivar os alunos a aplicar o pensamento crítico para resolver problemas do mundo real. Então, com isso, ele se envolve ativamente na aprendizagem e torna-se uma aprendizagem mais integrada e menos fragmentada, que são críticas que nós ouvimos muito, né? Que a escola trabalha disciplinas fechadinhas, sem que essas disciplinas conversem umas com as outras, que a gente precisa promover um ensino mais integrado. Talvez a problematização e a sequência didática possam ser um caminho para isso. E quando você chama o aluno para participar ativamente da aula, se envolvendo, buscando resolver o problema apresentado, eles acabam assumindo algumas responsabilidades que talvez em alguns outros momentos da escolarização isso não ocorria, ele era mais passivo, né, durante a aula, ele mais ouvia e recebia as informações. E quando nós trabalhamos com a problematização, né, os alunos, eles precisam ter muito claro o que é o problema, né? Que problema que ele precisa resolver, né? E para resolver esse problema, ele precisa colocar as suas ideias, ele precisa colocar quais seriam as suas hipóteses, né? Ele precisa explicar os caminhos que ele pensou em trilhar aí para resolver esse problema. Então, é todo o envolvimento do aluno com a aula, né? A aula deixa de ser a aula só do professor para o aluno, né? E ela passa a ser uma aula de professor e aluno que juntos estão trabalhando em prol da resolução de um problema. Então, o professor ele deve indicar o problema, orientar como trabalhar em equipe, né? Porque o aluno não vai trabalhar sozinho nesse caminho, e ele vai orientando todo o processo, né? Às vezes a gente fala da problematização e da atividade do aluno, né? Do aluno buscar, do aluno levantar hipóteses, do aluno trazer a resolução, e fica parecendo que é só o aluno, né? Na verdade, não, é um trabalho intenso do professor, porque o professor vai mediando, o professor vai conduzindo, o professor vai orientando todo o processo, né? E o professor precisa ter todos esses elementos para realmente conseguir orientar o aluno e para que realmente o objetivo da aprendizagem possa ser garantido. Quando nós falamos de problematização, nós podemos estudar o arco que trata, eu já até apresentei essa representação para vocês numa outra aula, que trata de um processo de problematização que nós partimos de uma questão da realidade, né? Então, nós trazemos um problema significativo, um problema contextualizado, levamos o aluno a observar essa realidade e a identificar esse problema, e para isso ele levanta pontos chaves, né, desse problema e pontos chaves para a busca de solução para esse problema. Para resolver, então, ele vai buscar conhecimentos que
contribuam para essa resolução, que é chamado aqui de teorização, né? E a partir desses conhecimentos, ele vai propor possíveis soluções, possíveis hipóteses para solucionar esse problema. E essas hipóteses, elas serão aplicadas à realidade para se verificar se realmente esses problemas foram resolvidos ou não. Então, é muito comum, quando nós falamos de problematização, nós termos aqui esse estudo que representa como é que o professor pode pensar e planejar uma atividade, uma sequência didática que valorize a problematização. E como que a problematização se encaixa aí na nossa disciplina, que nós estamos falando sobre a resolução de problemas, né? Então, primeiramente, nós temos aí alguns estudiosos na área, alguns autores, né? Alves diz que a metodologia da problematização, ela se diferencia da resolução de problema, porque problematizar não é resolver problemas, mas sim refletir sobre eles. Porém, as duas contemplam um processo de investigação. Então, para esse autor, né, resolver problemas, né, é buscar soluções para resolver esse problema, e a problematização é um passo além da resolução de problemas, que é você refletir sobre todos esses problemas, né? Eu diria, né, a partir desse referencial, que a resolução de problemas e a metodologia da problematização, elas se complementam, né? São passos que nós podemos desenvolver numa sequência, por exemplo, para ir aumentando o repertório dos nossos alunos e para que eles, aos poucos, né, entendam que não basta apenas resolver, mas é preciso pensar sobre as soluções, pensar se essas soluções são as únicas, se nós podemos buscar outras soluções, quais seriam as mais adequadas em um dado contexto e assim por diante, né? Berbel afirma que nem sempre a metodologia da problematização é a alternativa mais adequada para certos temas de um programa de ensino. E eu optei por trazer essa afirmação aqui nesse slide, por quê? Né? Porque a gente fala muitos pontos positivos, né, a respeito da problematização, a respeito da resolução de problemas, que envolve o aluno ativamente, mas nós precisamos entender que qualquer metodologia, ela tem pontos positivos para determinados conteúdos e para outros conteúdos elas não se encaixam, né? Então, nós precisamos entender que o professor, ao selecionar os seus objetivos de aula, ele vai entender qual a melhor metodologia para aqueles objetivos e que nem todas as metodologias, por melhor que elas pareçam, por mais significativas que elas pareçam, elas devem ser utilizadas em todas as aulas, né? Porque isso torna bastante cansativo e você vai valorizar algumas habilidades em detrimento de outras. E também elas não resolvem todas as questões e todos os problemas, por isso que nós temos vários tipos de metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, né? E quando nós falamos de uma sequência didática, nós temos que pensar que uma sequência didática, ela implica em uma prática educativa que é elaborada pelo professor e que precisa considerar a organização social da classe, né? Então, que alunos são esses? Quais são as características desses meus alunos, né? Como que eu vou organizar os conteúdos que eu vou trabalhar? Que materiais curriculares eu posso utilizar, eu tenho disponível na escola? Que outros recursos didáticos que eu preciso ter em mãos para trabalhar? Como que eu vou avaliar tudo isso? Então, é todo um planejamento do professor que só estará adequado se eu considerar as características daquela turma que eu vou trabalhar, né? Às vezes, numa mesma escola, eu tenho turmas completamente diferentes, às vezes eu trabalho em escolas diferentes também, e os contextos são diferentes, né? Um problema significativo para uma sala de aula pode não ser um problema significativo para uma outra sala de aula. Então, eu preciso pensar muito bem nesse planejamento dessa sequência didática problematizadora, né? E o Zabala, ele aponta que existem 3 etapas, né, para uma sequência didática que
queira se configurar enquanto uma intervenção reflexiva. Primeiro é o planejamento, né? O professor precisa planejar muito bem, que era o que eu estava falando no slide anterior, né? O professor precisa planejar muito bem essa sequência didática, as características, os alunos, os objetivos. Depois ele vai aplicar essa sequência didática e aí entra todo o seu papel de mediação, orientação, condução, organização e também a avaliação de todo esse processo, né? Como que foi a implementação, como que os alunos interagiram, como que eles aprenderam, o que eu, enquanto professor, precisei realizar e levar para a sala de aula, será que essa atividade realmente foi a mais adequada ou não? Então, é toda uma avaliação, né? E esses 3 momentos, né, devem contemplar algumas questões que são extremamente gerais na nossa profissão e que devem acompanhar a nossa profissão do início ao final, né? Nós pensamos muito, né, o porquê que nós estamos educando. Então, quando eu penso por que eu ensino, para quem eu ensino, né? Eu penso num planejamento adequado para esse público que eu estou trabalhando, né? Eu tenho que pensar as concepções, né, dos processos de ensino-aprendizagem, ou seja, como que eu ensino, como que os meus alunos aprendem, como que eu aprendo nesse processo, né, como que os meus alunos também podem ensinar, né, que concepções que eu tenho. Então, essas questões, elas devem acompanhar, né, a nossa prática docente, mas principalmente nos momentos que nós planejamos as atividades didáticas, né? Zabala diz que a aprendizagem, ela deve acontecer de maneira coerente, respeitando a individualidade e a capacidade dos alunos, de forma a ser considerada como um processo dirigido a superar desafios e desafios que possam ser enfrentados e que façam avançar um pouco mais do ponto de partida. Ou seja, eu desafio o meu aluno a buscar conhecimentos, eu desafio o meu aluno a aprender. Então, nesse processo, quando o meu aluno sente-se desafiado, ele vai em busca de novos conhecimentos, então ele avança a partir do ponto que ele chegou. E para que eu saiba, né, se ele avançou ou não, né, eu preciso também entender que ponto que ele chegou, que é esse reconhecimento dos conhecimentos prévios desses alunos. Então, nessa aula, né, nós conversamos um pouquinho a respeito das sequências didáticas problematizadoras. Elas podem ser utilizadas quando nós pretendemos desenvolver a resolução de problemas com os nossos alunos, desde que nós tenhamos um planejamento condizente com essas características, né, de levar desafios para os estudantes, de levá-los a participar ativamente no decorrer das aulas. Conversaremos sobre mais assuntos a respeito da metodologia de resolução de problemas nas próximas aulas. Até lá!